Oi amigos, meu nome é Celso, sou narrador do canal L200 Nossa Casa sobre Rodas, e neste vídeo vou contar 10 situações que não acabaram bem, onde o GPS levou o viajante em estradas questionáveis e perigosas. Assista o vídeo até o final, e aceite um conselho, sempre verifique sua rota, não confie cegamente no seu navegador, pois um erro pode te levar em consequências terríveis. Com a implantação de modernos sistemas de navegação por satélite GPS, hoje os motoristas usam diariamente para ir de um local ao outro. Antigamente uma viagem longa tinha que ser bem planejada, estudando bem os mapas, anotando nomes de cidade por onde possivelmente seria o trajeto mais rápido, pegar informações com motoristas de caminhão, ou até mesmo frentista de postos de gasolina, para que o viajante tivesse a certeza que estava seguindo no caminho correto. Mas essa prática é coisa do passado, pois os GPS cada vez mais modernos chegaram. Mesmo que você não tenha sido um grande navegante, como Pedro Álvares Cabral ou Cristóvão Colombo, as viagens de carro no passado guiadas por mapas de papel, era uma arte de entender um mapa, saber se seria possível seguir em frente ou voltar e pegar outra estrada, para um possível retorno. Sem dúvida o GPS veio para facilitar nossas viagens, mas devemos ter alguns cuidados ainda. Nunca confie totalmente na rota traçada por seu aparelho de navegação. Não é que ele traçou a rota errada, na verdade ele a traça tão correta, que sempre quer encurtar o caminho, para que você chegue mais rápido ao destino, mas muitas vezes você tem surpresas desagradáveis, com estradas desertas e de difícil circulação. Eu mesmo já passei por diversas situações parecidas, e confesso que senti um pouco de medo, de acordo com o local e horário do trajeto. Então chega de lenga-lenga e vamos aos 10 principais fatos em que o GPS levou a acontecimentos terríveis. GPS deixa mãe e filho presos. A criança morre. No ano 2009, quando chegou o verão, Alicia Sanches, que trabalhava em um hospital como enfermeira, na época ela tinha 28 anos, pegou seu filho de 6 anos e resolveu passar as suas férias em um lugar mais distante de onde residia. Durante o trajeto da viagem eles estavam já no leste da Califórnia, bem no meio do Parque Nacional, Vale da Morte. Seu navegador de GPS a levou a uma estrada desconhecida. Depois de 7 dias, um agente ambiental passava pelo local, em uma rotina semanal de trabalho, e encontrou seu carro, um Jeep Cherokee, enterrado na areia, com um pedido de socorro escrito no vidro em fita adesiva. Ela estava a mais de 30 quilômetros fora da estrada principal que ligaria seu destino. A enfermeira, muito cansada e desidratada, pulou nos braços do agente ambiental, mas seu filho de 6 anos não resistiu, e estava já sem vida no banco da frente do carro. Por alguns dias, ela contou, que beberam água engarrafada, comeram queijos e alguns pães, mas tragicamente seu filho não resistiu, morreu 2 dias antes da mãe ser resgatada, e como se tratava de um lugar remoto, não tinha sinal de celular para pedir socorro. Uma história triste onde o GPS falhou. GPS leva carro de turistas do Japão ao fundo do oceano. Em 2012, 3 turistas do Japão resolveram passar as férias no continente australiano, e seguiram em uma viagem que teria o destino à ilha North Stradbroke, usando um carro simples, não tinha tração nas 4 rodas. Confiando na rota traçada por seu GPS, eles tinham a certeza que seria bem simples ir do continente até a ilha, pois o GPS não explicou que tinha 15 quilômetros de água e lama, no meio do trajeto. Enquanto viajavam felizes e descontraídos, com um carro alugado, uma Hyundai Genesis de Kingsland, não perceberam de início que o cascalho firme da estrada começou a desaparecer, e no lugar foi surgindo lama e mais lama. Quando se deram conta, o carro andava mais lento e com sensação de afundamento. Mesmo assim foram em frente, pois a rota do GPS se dizia correta, e eles pensaram, deve ser um pequeno trecho ruim, logo a estrada melhora. Após quase 1 quilômetro, a lama começou a chegar aos eixos, e ficou impossível continuar. O carro atolou no meio do lamaçal. As coisas foram ficando cada vez mais perigosas, quando a maré começou a subir, e eles não tiveram escolha senão abandonar o veículo. Não demorou muito tempo, o carro encalhado ficou debaixo de mais de 2 metros de água de profundidade. Essa foi mais um episódio, onde o GPS levou os viajantes para um local perigoso, por isso eu volto a repetir. Devemos sempre verificar a rota e nos informar também com moradores locais. Vamos então agora para mais um erro do GPS.
GPS leva pra favela, e mulher é morta a tiros no Brasil. É uma história bem triste, mas que devemos nos alertar, pois todos nós estamos sujeitos a esse tipo de situação, quando viajamos por lugares desconhecidos. Em 2015, um casal de turistas, a senhora Regina Momura, 70 anos, e seu marido Francisco, de 69 anos, decidiram passar um dia descontraído na praia, e como não conhecia a cidade, usaram o GPS, como qualquer turista faria em visita a um local desconhecido. Quando traçaram a rota no seu navegador de GPS, ele mostrou uma bela praia em Niterói, Rio de Janeiro. Mal sabia eles que o destino tinha sido traçado bem no meio de uma favela perigosa, conhecida como Favela Caramujo, controlada por uma gangue. Quando passavam pelo local, o carro deles foi alvo de um intenso tiroteio. Não se sabe ao certo o motivo, mas infelizmente a senhora Regina Momura foi atingida, ao meio de dezenas de balas perdidas. Por uma sorte do destino, o senhor Francisco escapou com vida, a socorreu imediatamente, levando a um hospital mais próximo, mas infelizmente a esposa faleceu. Esses e outros fatos nos fazem rever bem nossas rotas de GPS, antes de atravessar um local desconhecido. Tire dúvidas e pegue informações, não se arrisque, ou coloque em risco sua família. Nós do canal L200 Nossa Casa sobre Rodas, damos esse conselho, e vamos a mais uma história que não acabou bem, confiando apenas no GPS. GPS leva viajante na beira de um penhasco. Imagina você confiar cegamente em seu GPS, e está trafegando por uma estrada deserta, e de repente uma ponte caída, ou um buraco na estrada. No ano de 2009, o Sr. Robert Jones, de 43 anos, passou um belo susto em uma viagem que traçou no seu GPS. Ele estava em viagem no interior da Inglaterra, onde a rota traçada quase o levou à morte. Por sorte ele estava devagar, e chovia um pouco, e os faróis de seu carro eram muito eficientes, então depois de algum tempo nessa estrada, ele percebeu que não tinha continuação. Ele desceu do veículo e foi verificar, tinha um penhasco de 30 metros de altura. Isso teria sido evitado se ele não tivesse confiado cegamente em seu GPS, que o levou para esse caminho, íngreme e estreito. Quando ele se deu conta, estava nesse local muito perigoso. Uma aeronave da Polícia Florestal avistou a BMW que estava prestes a cair na beira desse penhasco bem na estrada Bacup Road em Todmorden, no condado West Yorkshire. O Sr. Jones era muito experiente com o GPS, pois trabalhava como motorista, e relatou que usava todos os dias o aplicativo para traçar suas rotas, e nunca teve problemas e era muito útil em sua atividade diária. Segui tranquilamente a trilha, disse o Sr. Jones à reportagem, pois o GPS dizia que era uma estrada, então confiei e continuei imaginando que não teria complicações. Mas como na Inglaterra as leis de direção são bem rigorosas, o Sr. Jones foi condenado a pagar uma multa de quase 900 euros, mesmo negando as acusações no tribunal, que ele dirigia sem cuidados e com falta de atenção. Coitado do Sr. Jones, o GPS falhou com ele também, causando sérios transtornos. No meu ponto de vista, o motorista Jones não deveria ter confiado tanto no GPS, e se informado melhor sobre as estradas da região. Peço que comente aí sobre esse fatos e vamos para mais uma história que nos mostra que não devemos confiar tanto no GPS. Marido confiou demais no GPS e esposa morre na ponte. Mais uma história que não é boa, mas é preciso contar, pois deve ser vista como um alerta, para que outros acontecimentos iguais a esse possa ser evitado. No início de 2015, o Sr. Iftikhar Hussain, 64 anos, e sua esposa de 51 anos, a Sra. Zohra, que moravam em Chicago, decidiram fazer uma viagem rumo à Indiana, Estados Unidos, em um veículo Nissan Sentra, para visitar sua família. Seguindo o trajeto traçado pelo seu navegador de GPS, eles no meio do percurso se aproximaram de um local da rodovia que estava em obras, e apesar dos avisos que o local estava interditado para reparos, havia inúmeras barricadas, cones amarelos, e as várias placas de alerta, mas o Sr. Iftikhar ignorou e seguiu em frente, dando mais crédito ao GPS. Esse procedimento teve uma grave consequência: o carro caiu da ponte a mais de 11 metros de altura. Após a queda houve uma enorme explosão, sua esposa Zohra ficou presa nas ferragens, e não conseguiu sair, morrendo no local. Milagrosamente o Sr. Iftikhar sobreviveu à queda, e não ficou preso, conseguiu sair do carro, mas infelizmente sua companheira não teve a mesma sorte.
A negligência do marido em confiar cegamente no GPS contribuiu e muito para o acontecimento dessa tragédia, e nos faz pensar que em nossas viagens temos que ficar bem atentos à sinalização e aviso que tem na estrada, e não só confiar no GPS. Então vamos para mais uma história em que o eficiente GPS falhou, trazendo imprevistos desagradáveis. Um casal sueco acaba no Capri errado. Essa também é uma breve história de um erro comum no GPS, aconteceu em 2009, e o azar foi por falta de atenção na hora da pesquisa no aplicativo de GPS. Apenas um pequeno erro de digitação foi suficiente para modificar totalmente a rota de um casal sueco de meia idade, que pretendiam passar alguns dias românticos na ilha italiana de Capri. O romântico casal, sem perceber, ao invés de digitar Capri, colocaram Carpi, uma cidade industrial do norte, na província de Modena, que não tem nada a ver com a rota pretendida, e é claro, o GPS traçou a rota que eles pediram, e nesse caso estava correta, pois o erro foi a falta de atenção, e durante todo o percurso não pediram uma informação sequer, confiando cegamente na rota do GPS. Após exatamente 640 quilômetros tiveram uma enorme surpresa, estavam em um local bem distante do planejado. Eles só se deram conta do erro quando ligaram para o escritório de turismo pedindo informação de como se chegava à Gruta Azul. O casal estava bem longe dessa gruta, mas essa viagem errada poderia ter sido evitada, se não confiasse tanto no GPS, e tivessem se informado na estrada. E agora vamos para mais uma história de GPS. Uma pescaria sem volta. Um fato bem curioso aconteceu no ano de 2015, que pelo que tudo indica foi confiar demais no GPS. Teve como personagem o Sr. Silas Urigre, de 69 anos. Ele desapareceu e não deu mais notícias. Sabe-se apenas que ele teria programado uma viagem de pesca para Oregon. Uma enorme busca começou por vários dias. Infelizmente seu caminhão foi encontrado, em uma estrada bem remota, sem sinal de celular. Os investigadores chegaram à conclusão que ele foi desencaminhado por seu GPS. Analisando detalhadamente a morte do homem, acredita-se que ele pode ter perdido o desvio para o Lago Ovi e recalculou a rota, que o levou a uma estrada deserta sem comunicação alguma, bem distante de civilizações, onde o corpo e o caminhão foram encontrados. Este é mais um fato curioso, de pessoas que confiaram cegamente em GPS, nesse caso um caminho sem volta. Bem, vamos seguindo em frente com mais uma história de GPS. Se você estiver gostando do vídeo, curte aí, faça um comentário. L200 Nossa Casa sobre Rodas. Agradece de coração. GPS leva mulher idosa por um atalho. Essa história, muitos vão pensar que o problema foi por a mulher já ser idosa. Pode até ser, mas não tem como a gente saber. Então eu vou apenas contar o acontecido, que foi em janeiro de 2013. A aposentada Sabine Morial, belga de 67 anos, foi dada como desaparecida por seu filho, após ele perder o contato com a mãe. Por incrível que essa história pareça, a senhora, que era uma excelente motorista, reapareceu a 1.450 quilômetros de distância em Zagreb, Croácia, 2 dias depois. Ela saiu de casa com a intenção de viajar apenas 61 quilômetros, buscaria uma amiga na cidade de Bruxelas. Confiando em seu GPS, ela foi dirigindo por horas. Reabasteceu 2 vezes, pousou em beira de estrada, e com certeza, esse desvio que ela pegou é o mais longo de toda a história de viajantes. A senhora Morial voltou para casa sem problemas de saúde, mas deixou um belo exemplo que não devemos confiar tanto assim em rotas de GPS. Vamos para outra história bem interessante, espero que vocês gostem. GPS leva 3 amigas para dentro de um lago. Esta história aconteceu com 3 jovens que saíram de férias em um carro de luxo da Mercedes-Benz, alugado especialmente para essa viagem, que aconteceu em 2011. As moças escaparam por pouco do afundamento do veículo, depois que o GPS as levou até uma prancha de lançamento, um tipo de ancoradouro de barcos. A motorista, dirigindo por volta de meia-noite, não se deu conta que já tinha saído da estrada, pois o carro era realmente muito macio e silencioso, e foi aí que elas acabaram caindo dentro do lago. As 3 jovens conseguiram escapar ilesas, mas o carro ficou completamente submerso, provando mais uma vez que temos que ter muito cuidado com o amigo GPS ao traçar nossas rotas de viagens. O Mercedes só saiu da água após um caminhão-reboque o retirar, e o estrago devido à água foi bem grande.
Ainda bem que era alugado e com certeza tinha seguro, mas é muito desconfortante saber que o GPS as levou nessa direção sem uma possível explicação. Agora vamos à 10ª e última história sobre falhas do GPS. Atalho de GPS leva à morte em uma montanha. Este acontecimento de 2011, o casal Albert e Rita Chrétien saíram da cidade de British Columbia dirigindo uma van Chevrolet Astro, com destino à cidade de Las Vegas para uma convenção de trabalho. Na metade do percurso resolveram analisar o roteiro que haviam planejado, com um outro atalho que o GPS sugeriu, tipo uma rota alternativa, que na ideia deles poderia ser um trajeto mais rápido, até o seu destino. Mas o casal mal sabia que muitas direções do GPS omitem as condições reais da estrada, que normalmente destes atalhos são muito desertas e traiçoeiras. Após alguns quilômetros nesse possível desvio, a estrada tornou-se intransitável, e o carro atolou em um lamaçal deixando o casal preso e sem chance de sair do local com o veículo. Apesar de muitas tentativas inúteis de desencalhar a van e voltar à estrada principal, eles se decidiram que deveriam tentar a sorte a pé, sem perceber que estavam indo na direção errada. A senhora Chrétien estava com um joelho inchado, começou a doer e a única alternativa prudente seria voltar ao carro. Então o senhor Chrétien achou que ir sozinho procurar ajuda seria mais rápido. Despediu-se da companheira e levou apenas o navegador de GPS. Este foi o momento que a senhora Chrétien o viu vivo pela última vez. Por incrível que pareça, a senhora Chrétien conseguiu sobreviver dentro do carro racionando comida, lendo a Bíblia e comendo neve. Durante 49 dias de solidão e quando já sem esperança de se salvar, de repente foi milagrosamente resgatada desse lugar deserto e frio. Após 18 meses que seu marido tinha desaparecido, o corpo foi encontrado, a oeste de onde ele partiu a 11 quilômetros, e deduziu-se que o Sr. Chrétien havia escalado mais de 730 metros na neve. Ele não conseguiu mais traçar rotas no GPS por causa dos morros de neve e com isso não conseguiu mais localizar a estrada, fez dezenas de escaladas inúteis, e por fim seu corpo foi encontrado, mostrando que ele estava tentando chegar ao cume de uma montanha, na certeza que teria uma visão de onde ele estava. Bem pessoal, são 10 histórias que devemos pensar e analisar, que apesar de o GPS ser muito útil, temos que tomar certos cuidados, não confiar cegamente em suas rotas, tomar informações, principalmente quando a viagem for longa, durante a noite, e para algum lugar desconhecido. Pense nisso. O canal L200 Nossa Casa sobre Rodas agradece de coração sua visita e que Deus abençoe todos vocês. Inscrevam-se no canal e ative o sininho. Em breve teremos muito mais vídeos com histórias sobre acampamentos, viagens, rotas. Aguardem!